Olá, senhores gestores, senhores professores da Rede Estadual de Ensino da Coordenadoria Regional de Educação de Concórdia. Hoje o NTE vai conversar um pouquinho com você sobre o processo de implantação de educação híbrida na rede estadual e principalmente sobre os dois documentos que regem a implantação desse processo. Eu sou Cleuder Rodrigo Streit, sou do NTE de Concórdia, responsável pelo corpo técnico. Olá, senhores gestores e professores da Coordenadoria Regional de Educação de Concórdia. Eu sou Leonardo, responsável pelo corpo pedagógico do NTE. E a partir de agora, vamos apresentar alguns documentos importantes referentes à implantação da educação híbrida. Em primeiro lugar, nós queremos apresentar para vocês um site que foi criado pela Secretaria de Educação, um site que trata dos documentos e assuntos ligados ao novo ensino médio. Nesse site, que você pode encontrá-lo no endereço que está aí na sua tela, ou pesquisando no Google através de Ensino Médio Sede SC, o Google vai te apresentar o site que foi criado pela Secretaria de Estado da Educação. Nesse site, que trata de assuntos relacionados ao novo ensino médio, você deverá procurar por publicações. Publicações é uma aba onde existem vários documentos a respeito do regimento do novo ensino médio. Nessa parte do site você vai encontrar dois cadernos essenciais e que nós vamos discutir agora sobre eles. Você vai encontrar um caderno focado para o professor, gestor e para a escola, e você vai encontrar um caderno que trata de um guia destinado diretamente ao estudante. Nós vamos trabalhar não muito detalhado, mas vamos falar um pouquinho sobre cada um desses cadernos. Vamos iniciar explorando o Guia do Estudante disponível no site da SED. Nesse guia, serão encontradas informações importantes aos estudantes referente ao funcionamento do ensino híbrido na rede estadual de Santa Catarina. Algumas informações importantes serão mencionadas aqui. Nenhum componente será 100% presencial, portanto, haverá momentos em sala de aula e momentos onde os alunos deverão postar atividades em uma plataforma virtual. Importante ressaltar que as aulas serão assíncronas, portanto, não haverá momento de interação entre aluno e professor na plataforma. Esse momento deverá acontecer no ambiente da sala de aula presencial. Para o funcionamento da educação híbrida, será utilizado o sistema de plataforma gratuita do Google Sala de Aula, onde cada aluno será enturmado no seu devido componente curricular e, consequentemente, poderá dar as devidas devolutivas aos professores. Em casos comprovados para a unidade escolar, haverá possibilidade de atendimento impresso, mas somente em casos onde os alunos não possuam acesso à internet. As atividades serão postadas semanalmente, então o professor deverá estar verificando a plataforma a todo momento, onde os alunos então farão a devolutiva. Importante mencionar que a frequência dos estudantes também se dará a partir da participação na plataforma Google Sala de Aula, com a devida entrega das atividades. Aos alunos que são atendidos via a atividade impressa, a entrega da mesma será então a comprovação da sua frequência. Em todas as atividades, o estudante deverá fazer uma devolutiva ao professor. E todas as dúvidas serão tiradas e sanadas via Google Sala de Aula. O professor, então, irá responder a dúvida do estudante e será devidamente registrado na plataforma. Não deverá ser utilizado outro canal, como, por exemplo, o WhatsApp, e-mail ou outras ferramentas para entrar em contato com o professor. Apenas via Google Sala de Aula. Os estudantes que possuírem dúvidas via material impresso deverá anotar no próprio material e na devolutiva o professor fará a leitura do mesmo e dará uma resposta e um retorno ao aluno via material impresso. E aqui nós temos uma dica importante aos estudantes para que possam se organizar para a realização das atividades híbridas. A possibilidade da criação de uma rotina de estudos. Aqui nesse material, inclusive, nós temos um esboço que o aluno também poderá utilizar para se organizar. Por exemplo, aqui nós vamos ter a segunda-feira, o aluno poderá então realizar atividades de filosofia e espanhol, terça, educação empreendedora, quarta, matemática, quinta, sociedade, saúde e meio ambiente e sexta, português. Claro, esse é um exemplo e poderá ser adequado de acordo com o horário da escola.
E para finalizar, na sexta página desse documento, o aluno poderá encontrar uma série de vídeos fornecidos pela Secretaria de Estado, falando então sobre como funciona a plataforma, dúvidas como ter acesso ao e-mail institucional, como acessar o Google Sala de Aula, como entregar as atividades via link, drive e upload de arquivos ou atividades com anexo. Momentos antes você acompanhou uma explicação resumida sobre o Guia do Estudante. Nesse momento nós vamos falar sobre o Guia de Implantação da Educação Híbrida no Estado de Santa Catarina. O caderno que está aqui no mesmo site que já foi apresentado para vocês. Esse caderno é um caderno de orientações para a Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. Foi criado em 2023 e será implementado a partir de 2024. Esse caderno ele tem orientações específicas para o professor, para os gestores e também para toda a escola a respeito da implantação dessa modalidade de educação híbrida. Há vários materiais, como por exemplo recursos educacionais digitais, que teve inclusive a participação do NTE de Concórdia na composição desse material. Dentro deste caderno, você encontrará informações extremamente importantes para o desenvolvimento das atividades e para a implantação dessa modalidade de ensino híbrida. Você haverá logo de cara no sumário, você terá uma apresentação sobre o material, um pouco sobre educação híbrida, um pouco sobre a carga horária não presencial no currículo catarinense, o que significa e como se dá o trabalho assíncrono, um pouquinho sobre como deverá ser feito o procedimento e o processo relacionado à educação especial, a questão das aulas não presenciais, tanto a aula online, conforme o Léo já explicou, quanto o material impresso, caso o aluno prove e tenha registros de que ele não tem condições de fazer o processo híbrido através de modo online. E alguns cuidados, alguns procedimentos, como o procedimento para o atendimento online impresso, as especificidades do atendimento online, a questão das especificidades do material impresso, e algumas orientações pedagógicas e vídeos que são orientadores. Esse caderno ele está disponível para todas as pessoas, ele pode ser lido e deve ser lido por todos, principalmente pelos professores, pelos profissionais que atuam diretamente com a carga horária não presencial com os estudantes. Na página 15 a gente tem a matriz de ensino médio diurno e assim nós temos todo esse material. Uma ressalva que está no caderno de orientações é o item 1.1. Independente do número de aulas do professor, seu horário de trabalho com as aulas não presenciais deve ser fixo no horário das aulas estabelecido junto à gestão escolar. Exemplo, sempre as 2 primeiras aulas de sexta-feira no período matutino. Essas aulas, que serão consideradas as aulas não presenciais, o professor deverá cumpri-las na escola, no ambiente escolar, né? E no mesmo turno que está matriculado o aluno ou a turma que ele atende. Sobre todas as informações procedimentais, todas as informações metodológicas estão aqui neste caderno que vale a pena ler. Primeiro, por exemplo, dúvidas como registro no professor online. A carga horária não presencial, ela segue a mesma dinâmica das aulas presenciais. Necessita de registro de frequência, necessita de registro dos conteúdos que foram ministrados, e a frequência ela será registrada mediante participação do estudante no Google Sala de Aula ou entrega de atividades impressas. Quando o aluno não realiza as atividades encaminhadas pelo professor, este deverá comunicar ao setor pedagógico para que os procedimentos que são realizados no caso de não realização de atividade, e nesse caso não há realização de atividade, não há contabilização também da presença, para que os procedimentos cabíveis sejam tomados. Um item também, uma dúvida, e se o estudante não realizar as atividades? Aí é interessante, e é quase obrigatório, nós diríamos, que a unidade escolar registre no PPP como se dará a ação caso o aluno não faça as atividades encaminhadas na plataforma ou as atividades relacionadas com a parte não presencial. Bom prestar atenção que quando o aluno não realiza a parte não presencial, ele também terá computado faltas. E a gestão precisa acompanhar de forma semanal tal situação. Isso tudo deve conter no projeto político pedagógico.
O tempo de atividade não podemos considerar esse novo processo de implantação de modelo híbrido, de educação híbrida, com aquele processo que ocorreu no período da pandemia, onde era remoto. Esse processo ele é alinhado e é mesclado junto ao processo presencial. O tempo das atividades, por exemplo, encaminhadas pelos professores no modo híbrido, devem considerar equivalente aos 45 minutos. Devem considerar continuidade com a aula, deve considerar um entrelaçamento de conteúdos e de aula entre o presencial e o não presencial. Só que isso não significa que professores começarão a postar vídeos, postarão gravações, postarão podcast com duração de 45 minutos ou mais. O bom senso de perceber que não se pode exagerar, pois a aula ela é contínua e entrelaçada, deverá ser considerado os 45 minutos. Então, as avaliações, como já mencionados, não se deve pensar na carga horária não presencial como algo alheio. O presencial e o não presencial precisam andar juntos e interligados. Como foi falado, a ferramenta utilizada ela é a ferramenta do Google Classroom. Na página 21, nesse caderno, você tem também todas as informações a respeito do atendimento online, a respeito das datas de postagem, como deverá ser feita as postagens, como deverá ser a comunicação com o estudante. A comunicação com o estudante ela deve ser feita através da própria plataforma ou na sala de aula. Evitar a cultura de utilizar ferramentas alheias ao sistema, como, por exemplo, o WhatsApp ou outras plataformas de comunicação instantâneas que não são como essas, não são ligadas ao Classroom. E esse é um material também explicativo, nós estamos apenas dando uma pequena ideia, apresentando o material para vocês, do qual vocês deverão, então, ler com toda a atenção possível. Existem informações aqui dentro desse material sobre aplicativos que devem ser utilizados e também sobre outras metodologias que podem ser abordadas. Também, na parte mais final desse livro, desse caderno, também existem como deve ser feito o uso do Classroom. Senhores gestores, senhores professores, essa foi uma pequena amostra que o NTE fez desses dois materiais que estão disponíveis. O material destinado aos professores, à escola, à equipe gestora, que deve ser lido e estudado para deles se fazer as complementações necessárias no PPT da unidade escolar. Também apresentamos para vocês, de uma forma bastante resumida, o material ou o livro de informações, o caderno de informações para os estudantes. Estes estudantes devem ter acesso, devem estudá-lo para estar cientes de seu papel e de como devem desenvolver as suas atividades dentro desse novo modelo educação híbrida. Para maiores informações, consulte os cadernos disponíveis no site e consulte o NTE para tirar suas dúvidas. Até a próxima. Até a próxima.